Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move em sua quarta temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Bom, as nossas convidadas de hoje são super especiais, estão realizando um trabalho fantástico e eu estou me sentindo muito honrada em tê-las aqui no T-Move. Então, as nossas convidadas é a professora Jadete Barbosa Lampert e a professora Regina Ehlers Bartelt. A professora Jadete é médica, professora aposentada da UFSM. Nesse tempo, trabalhou na disciplina de Semiologia Médica no Departamento de Clínica Médica no CCS. Foi chefe do departamento e coordenadora do curso de Medicina. Fez mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, doutorado na Fundação Oswaldo Cruz. Ocupou o cargo de diretora executiva da Associação Brasileira de Educação Médica e a presidência da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, em 2 mandatos. Fundadora e coordenadora do movimento Tratado Cidadão desde 2010. Mãe de 2 filhos, Carlos e Rafael, e avó de 4 netos, Carlos, Vitor, Lara e Beatriz, casada com Gilberto Lenz há 10 anos. Atualmente faz aulas de piano e violão e filosofia. No mestrado, teve como tese de um estudo de caso do USM. No doutorado, estudou tendências de mudança na formação médica no Brasil, com produção de um instrumento de avaliação institucional, que, representado na figura de uma roda, deu origem ao método da roda para avaliar cursos de graduação. A mesma base técnico-científica deu origem à proposta do movimento Tratado Cidadão para Santa Maria e região desde 2010. Professora, seja muito bem-vinda ao T-Move. Muito obrigada, Cida, Maria Aparecida. É um grande prazer estar aqui com vocês, agora junto com a Regina também. Nós temos muito essa necessidade da divulgação do que a gente vem fazendo, sabe, desde 2010, com essa proposta do Movimento Tratado Cidadão, que é aproximar as instituições de ensino superior e a sociedade e vice-versa. Em especial, nós trabalhamos no processo de formação profissional, né, que representa nesta roda o processo de formação profissional, para facilitar essa relação da teoria com a prática, aproximar, então, durante a formação profissional, né, uma prática junto à sociedade, isso resultar num trabalho este que pode ser apresentado e está sendo apresentado nos fóruns públicos do Tratado Cidadão. Nós temos, por exemplo, um fórum já marcado agora para 21, 22 e 23 de outubro, que vai ser lá na sala panorâmica da PUSM, e já os trabalhos, ontem já estava dando retorno para os autores, né, que a gente faz uma avaliação e um dos critérios é que ele tem que ter uma prática já junto da sociedade com resultados. Então, às vezes, alguns não atendem, né, mas a gente quer estimular que sejam em número maior esses trabalhos. Bom. Então, nós estamos nessa aí. Além disso, nós temos uma linha de sensibilização da sociedade, que nós temos o balcão de projetos e temos a popularização da ciência,
que nós estamos comentando antes, né? Uhum. População da ciência e como a gente transmitir para a população, para a sociedade, conhecimentos científicos numa linguagem simples. E no balcão de projetos nós temos o que vocês certamente vão falar, que é resíduos sólidos, né? Como um tema assim pulsante, vamos dizer assim, porque ele é sólido, objetivo e todo mundo tem a ver com ele, que é o lixo que se produz todo dia em casa, né? E se quer ficar livre dele, né? E como é que a gente faz isso? Nossa, Que coisa linda, né, o trabalho da olha, esse Dete. programa, nossa, a conversa vai ser muito boa. Agora deixa eu apresentar a professora Regina Ehlers Bartelt. Viu? Aprendi de Deus Aprendi. sobrenome. Parabéns. Possui doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Matemática, licenciatura plena pela UFSM, professora adjunta lotada no Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM, coordena o Rede Básica, a BNCC na Educação Básica, mas a professora Regina prefere ser chamada ou apresentada apenas como professora, né, professora Regina? É isso, foi de onde a gente começou e não termina, né? A gente é internalizada por essa função e esse papel que motiva a vida, o agir profissional, o encontro fora dos muros da universidade com as entidades, com as escolas. E é o que eu sou. Se eu não fosse professora, eu não sei o que eu ia fazer. Uhum. Verdade. Bom, a professora Regina já sabe e essa pergunta tu não vai responder, porque tu já respondeu. Agora, para a professora Jadete, nós temos uma pergunta que ela é catártica. Ela é o que dá o título ao nosso programa. Vamos lá. Então, Jadete, o que te move? É fácil, a paixão. Eu acho que amar o que faz, o que se faz, né, é fundamental. Acho que o professor, que a Regina falou bem, né, é a base de tudo, e se for sem essa paixão, esse amor pelo que faz, né, perde o sentido, né? Com certeza. Então, como a professora Regina já respondeu o que a move, Aham. o que não te move? O que tu não O são ódio. O ódio. O ódio, as guerras. Não precisa ser assim. O problema, né, Jadete, é que a raiva libera tanta dopamina quanto o amor. E quem aprende a raiva primeiro pode achar que só existe prazer no ódio. E nós temos vivido em sociedade o problema de monetizar nas redes, e nós percebemos que os seres humanos são muito atraídos por tragédias. Então, parece que há influencers especializados em mostrar tragédias e tal. O problema é que aquilo que um internauta vê não consegue desver e é internalizado por aquilo. Então, o ódio contagia. E isto não me move, porque eu bloqueio. Eu não vou atrás dessas coisas, ao contrário, eu procuro gerar o oposto dessas coisas. Lembra que um dia eu te disse, Cida, que o amor seja a causa e a consequência de mais amor? É isso. Eu me movo por isso, eu me movo por esse propósito. O que não me move é o ódio. O ódio mata. E o amor brota. O amor nos une, o amor faz
com que a gente entenda que a gente é uma unidade e que é uma ilusão nós estarmos nos olhando aqui de modo separado. Se nós pudéssemos ver o que não conseguimos com esses olhos fisiologicamente inaptos, né, nós poderíamos ver a energia que nos une as três aqui. E isso me move, essa energia, essa paixão, esse propósito, Jadete. Então é isso, Cida. Eu podia Lindo. dizer que, dentro do que a Regina falou, que o que não me move é o desamor, que não deixa de ser o que ela está falando. Aham. É o desamor e também, às vezes, a indiferença. Bah, Uhum. A indiferença, às vezes, é muito ruim, Sim. né? Num momento que você está numa vibe, numa união de energias, né? sim, Isso é negativo também. sim. Eu- E não tem vacina para indiferença, né? Não tem vacina. Eu acho que o oposto de amor realmente é a indiferença, né? Sim, Porque é o não estar ali, não estar presente, não estar construindo. é. O oposto de amor é também o medo. Aham. É o medo. O medo gera uma energia terrível, paralisante, Uhum. de o outro é o diferente, é o que eu não entendo, é o que eu não sou, pode ser o inimigo, e aí a pessoa se encolhe e não se permite, ah, crescer com a diferença, olhar no outro uma possível versão de si mesmo, sabe como é? Então, é isso, eu acho que também o amor, o oposto de amor é medo, o medo, porque o medo paralisa, Falta de entrega, né? de empatia, não é? Empatia. Uhum. Perfeito. E quem é a Jadete que não está no Lattes? Que não está. No Lattes, que não está no currículo, que não está no trabalho. Quem é a Jadete? Eu acho que eu sou uma pessoa simples. Eu não, sabe? Para mim, poucas coisas já me bastam. E sou tímida também. Sou tímida, e procuro vencer essa timidez com as coisas que eu gosto e amo e interajo, mas eu sou bem restrita nesse sentido. Acho que eu sou isto. Gosto de beleza, de flores, de música, paisagens, gosto de pessoas, né, que a gente né, se identifica, essa coisa da empatia, né, de sentir a mesma vibe, a mesma energia em uma direção. Isso faz tão bem, né? Isso é quase que a essência da vida. Quer dizer, você sentir e sentir o outro. Eu acho que a Regina estava falando nesse sentido, né? Eu acho que é por aí. Eu sinto isso. Eu sou um pouco isso. Devo ter os meus defeitos, que certamente tenho, né? E que todo mundo tem. Todo mundo tem. Uns dizem que eu sou muito teimosa, né? Os de fora, os familiares, assim. Mas, enfim. Eu não sou teimosa. Mas é mesmo isso. Eu não sou teimosa. Eu só insisto naquilo que eu gosto. Eu acredito. acredita. Só isso, que lindo. Regina, se tu pudesse mudar uma coisa na tua vida e fazer diferente, o que tu mudaria? Eu não mudaria nada. Eu acho que nós, e também acho que não há nada errado. Eu acho que tudo é certo. Porque de tudo, mesmo sobre as coisas que talvez nós julguemos, bah, não deu certo, de tudo se aprende. E o que se leva dessa vida é o que se aprende. Então não há certos e errados. Há as vivências, a vida acontecendo e você apreciando e verificando o que aprendeu com isso. Então acordo todos os dias de manhã assim encantada com aquele dia, pensando o que vai ter hoje no cardápio das experiências, das vivências, com quem eu vou me encontrar, o que eu vou aprender. Eu acordo bem serelepe de manhã, tomo meu café na paz, no silêncio, e aguardo os acontecimentos totalmente assim, aberta para o que será, né? Então, eu não mudaria nada na minha vida, porque acho que também o que eu aprendi, o que me tornei, ou que sinto que parece que sou,
é consequência de cada uma dessas coisas, as lindas, as em júbilo que eu vivi e também as que me estraçalharam e que eu achei até que nem teria continuidade, que aquilo era o fim. Não, foi justamente essas que me deixaram fortes. Então eu sou muito grata por tudo, eu não mudaria nada, porque se eu mudasse eu estragaria o que eu vim fazer aqui. Sabe que tem uma discussão, uma aula de filosofia que eu vou de vez em quando, e uma das percepções assim que tem o bem e o mal, né? Assim, Que o bem nem é tão mal porque ele possibilita você reconhecer o bem. exato. Porque se não tiver o ruim, né, como você valorizar o que você tem para usufruir, né, de bom? E tem esse aprendizado, se foi alguma coisa não deu exatamente, aonde que está a razão disso? E aí vem o aprendizado, me parece. Com Quer dizer, certeza, com certeza. E é um encanto aprender, né? Aprender é expandir a consciência, é dizer palavras que tu nunca disse antes, é até inventar palavras, Ai, eu adoro. sabe? As crianças são maravilhosas em inventar palavras, né? Eh, o meu filho inventou algumas, eu sou mãe de ai, que joia. três adultos. O Rafael, que é o mais o último da fila, a Ana Carolina, que também é médica, está na Santa Casa em Porto Alegre, e a Ana Paula, que mora em Boston e que me deu 2 netinhas, a Sofia e a Nicole. E e então, enfim, eu me estendi aqui e perdi o fio do que eu iria dizer, mas eu estava falando, acho que de inventar palavras, e o Rafael inventou várias. Ele, quando estava se expressando, ele saía espontaneamente, assim, ele dizer que o dirijor nos cortou, mamãe, à frente, né? Então, dirijor. E eu disse para ele, porque a gente poderia dizer, né? Não, tá errado e tal. E eu disse, nossa, que bárbaro, dirijor. Claro, quem canta é cantor, quem trabalha é trabalhador, quem dirige é dirijor. E daí eu falei para ele assim, por que será que é motorista? Motorista é que nem dentista. Bom, o dentista pilota o dente, o motorista pilota o motor. Pode ser motorista também, além de dirijor, né? Então dei uma volta ali para a gente começar a fazer etimologia das palavras. Muito divertido ser mãe. Ele faz o que, o Rafael? O Rafa virou advogado tributarista, né? Então ele tem um escritório lá em São Paulo. Bom, então a ideia é que a entrevistadora não fale, só faça as perguntas, mas aí eu me empolgo. Mas é gostoso, é gostoso. Porque a ideia do Temove é ser uma conversa, né? Mas eu vou tentar não me empolgar muito. Tá bom, tá bom. Professora Jadete, conte mais sobre esse projeto fantástico que é o Movimento Tratado Cidadão. Como é que surgiu? Quais são os objetivos? O que está acontecendo agora? Que joia, obrigada. O Movimento Tratado Cidadão, ele, na verdade, eu me aposentei na universidade em 2007. Nesse tempo, eu estava com um projeto de âmbito nacional com avaliação das escolas médicas, e a gente abriu para as escolas da área da saúde, considerando que o ser humano não precisa só do médico em termos de saúde, ele precisa de todos os profissionais. E aí, nesse trabalho com as escolas, discussão e avaliação, e, enfim, oficinas, a gente se deu conta que não tinha que trabalhar só com as escolas, tinha que trabalhar com a sociedade também. E se a gente trabalhava a mudança com a escola, a sociedade tinha que mudar junto, se quisesse que as escolas mudassem. Então foi nesta percepção de que também a escola era sustentada pela sociedade, se fosse ela privada ou pública, e que, portanto, a sociedade tinha que se voltar mais para as instituições de ensino superior, já que ela sustenta essas, e participar mais. Essa interação, aí que vem a coisa da interação da teoria e da prática, e a gente trabalha na roda. A roda tem 5, essa roda que já eu estava aplicando na tendência de mudança na formação médica do Brasil e de outras áreas da área da saúde.
tem um dos eixos que é cenários de prática, onde na formação profissional, né, a escola já oferece um espaço de prática né, para o futuro profissional. Como é que ele se aproxima do mercado de trabalho, que ele vai ser liberado depois, né, durante a formação. O que a gente observava é que muito pouco a escola oferecia cenários de prática junto da sociedade, no modo geral. Então a gente pensou, e eu falava isso onde eu ia, pelo Brasil inteiro, enfim. Isso em 2007? 2007 em diante aí, porque eu fui presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, 2013, 14, 15, 16, por aí. E aí a gente falava, mas a vontade é que alguém achasse a ideia boa e quisesse implementar. E aí todo mundo achava maravilhosa a ideia, mas ninguém se... Então, conclusão, eu disse, bom, então eu que tenho que fazer alguma coisa. Então, se eu estou de Santa Maria, eu estou lá instalada, eu me aposentei lá, eu trabalhei lá, né? Tem que ser em Santa Maria, então tem que ser eu. Então, eu comecei busquei algumas pessoas que eu conhecia, coloquei a ideia e a gente começou a discutir. A gente começou desde aí, 2010, se reunir semanalmente com convidados e discutindo a ideia. E nisso era só uma ideia de como fazer isso. E de imediato, no primeiro ano, a gente já fez o primeiro fórum. Primeiro fórum para convidar alunos que tivessem trabalhos com prática junto da sociedade. E foi aí em 2011 que a gente criou o Perfil Cidadão, porque a gente queria como chamar a atenção das pessoas aderirem ao fórum público. E o fórum aberto, é gratuito. E a gente criou, aí naquela época tinha a GESME, a Associação dos Jovens Empresários, Sim. e a gente, vamos dar um prêmio para quem for mais, sei lá, alguma coisa assim, então tá. Mas aí quais seriam os critérios? Mas a gente tem, a gente botou o nome Tratado Cidadão, então cidadania, vamos ver alguma coisa de cidadania. E a GESME, a gente tem um trabalho lá, então a gente anunciou que ia ter um prêmio, e chegou na hora, a GESME, onde é que está o trabalho? Mudou a direção, ninguém sabia absolutamente nada. Bom, nós tivemos Se aprende com tudo, né? E sabe que foi sensacional, porque nós reunimos 3 do grupo que estávamos discutindo a ideia e disse, agora o que a gente faz? E aí nós nos reunimos, como dissemos, a discutir em cima de uma base sociológica e então formamos o Perfil Cidadão com 4 variáveis que nós estamos usando até hoje e que eu usei muito nas palestras que eu andei por aí e sempre as pessoas copiavam porque tu não encontra na literatura alguma coisa parecida. Uau! Que são as 4 variáveis que eu estava comentando antes, né? Que o cidadão, numa variável, numa sequência, né? É aquele que percebe o contexto, primeiro. Ele é capaz de uma análise crítica, ele tem um senso crítico. O terceiro, ele tem uma atitude propositiva, ele não só critica, mas ele propõe alguma coisa. E o quarto, ele tem disposição para ação. Esse é um cidadão. Então, acho que foi um momento meio que iluminado. Foi mesmo. Porque ele está muito claro, muito objetivo, e você identifica nas pessoas o quanto as pessoas avançam nesse perfil. Né? E então, isso 2011. Desde então, a gente vem fazendo fóruns anuais e nós estabelecemos 2 edições por ano. Nós, inicialmente, achávamos que ia ser tão lógico, né, que ia ter muito trabalho, que a gente ia fazer muitas edições para dar conta dos trabalhos. Essa era a nossa fantasia. Sonho. Era uma fantasia. E então a gente está no 16º fórum este ano, na 2ª edição. Nós tivemos uma edição em maio, agora estamos nessa em outubro. E nós temos 8 trabalhos aprovados, né? Nós vamos 4 no dia 22, 4 no dia 23, onde a gente criou uma coisa que também não nossa, que é em vez de ter uma banca, que seria de um trabalho, nós temos a banca não lá na cidade, porque tem um professor orientador, esse trabalho já foi avaliado pela academia. Então a gente criou uma mesa conselheira. Então, essa mesa conselheira é composta de representantes de professores, alunos e da sociedade, empresários ou outro. E o que essa mesa conselheira faz? Ela assiste o trabalho e depois que assiste o trabalho, ela conversa com o apresentador. E ao conversar com o apresentador, ela vai vasculhar o processo de execução
daquele trabalho, que é o cenário de prática. Como é que foi a prática? Como é que teve o projeto construído, o orientador, como é que foi a relação com o orientador, como é que ele chegou na prática, como é que ele foi recebido na prática, como ele percebe dificuldades e facilidade no processo. E nesta conversa, os conselheiros tentam identificar neste apresentador, neste aluno, o perfil cidadão. Se ele mostra que ele percebe, que ele é crítico, que ele é propositivo e que ele agiu e está a fim de agir, né, de alguma forma, no perfil cidadão. Então, basicamente, o fórum é isso. Como nós tínhamos, desde o início, a gente botou 2 linhas de trabalho. Fazer o fórum e sensibilizar a sociedade. A sensibilização da sociedade, a gente começou a apresentar o projeto em várias instituições. Nós fomos até na Academia Santamarense de Letras, tudo, apresentando em todos os lugares. Sempre foi assim, 100% das pessoas acham fantástico o projeto. Mas a contribuição sempre é retraída, assim. Muito bem, a gente até ajuda quando precisar, mas no momento eu não posso. Sim. Ou então, ó, temos sempre muitos colaboradores, mas fica um tempo e saem, né, porque tem outros interesses e tal. E então hoje a gente está nessa sensibilização da sociedade. Uns 5 anos, a gente criou 2 braços, que a gente chama, que é o balcão de projetos, que eu comentei, e a popularização da ciência. Então, como chegar na sociedade melhor? Então, com o balcão de projeto, identificando projetos que estão por aí, que são de utilidade pública, que precisam ser multiplicados, fortalecidos e multiplicados. Uma das coisas que nós observamos é que os projetos de utilidade pública são bastante pontuais. A universidade está envolvida em vários maravilhosos, só que são pontuais. Às vezes até uma tese de mestrado, de doutorado, foi lá, fez um trabalho fantástico, sumiu. Então, como fazer que isso se multiplique e evidentemente vá surtir um efeito de mudança de qualidade maior, né, para esta população. Então, o balcão de projeto visa isso. Pegou o primeiro imposto solidário, que é uma coisa que se mantém. Todos os projetos do balcão, eles se mantêm no balcão. A ideia é se manter no balcão, né, indefinidamente, até que a coisa seja introjetada na população. Esse é um desafio, né, bastante grande, mas a gente pensa assim que se tiver o começo, meio e fim, certamente vai ter fim mesmo, né? Ele tem que ter continuidade para, inclusive, aprimorar o projeto, né? E se multiplicar. Então, e a popularização da ciência é aquilo que eu estava comentando, que nós temos uma coluna no Diário de Santa Maria, né, que a gente transforma os trabalhos apresentados no fórum em colunas, né, uma coluna do Diário, que os autores colocam numa linguagem mais acessível para divulgar informações que sejam de utilidade pública. E a nossa ideia, que nós estávamos comentando antes, que as rádios, né, a gente tem vontade que as rádios pudessem também estar dando uma colaboração nesse sentido. Basicamente, esse é o evento, né, e que exige assim, uma constante de ações, de contato com pessoas. E, evidentemente, que nós temos pernas curtas, quando eu digo, mas a gente se contenta em fazer o que pode, né? O que pode a gente faz, né? E tenta expandir, né, com os limites que a gente sabe que tem. Mas está aí para todo mundo, aberto, é público. As nossas reuniões são feitas semanalmente lá na PUSM. Sempre às quartas? Sempre às quartas. Eventualmente se troca alguma coisa, às vezes você faz online, conforme, né? Mas sempre nas quartas, na PUSM, no auditório. Estou encantada, Jadete. Que bom, você é nossa, né? Nossa, que interessante, professora Jadete. Que baita projeto. E já tem mensurado o impacto, né, desses anos? Olha, como é que eu posso te dizer? Eu acho que pouco ainda, mas é tudo uma percepção, uma avaliação qualitativa, assim, de conversas, entende? Que eu vejo as pessoas, puxa, tu continua naquele, mas é muito bom esse trabalho, sabe? Algum comentário assim, nessa linha. E que são esses que realmente mostram o resultado. Exato. E a gente vê os estudantes que vêm, né?
que participam. A gente abre inscrição a cada semestre. A gente tem um ciclo que é a edição do fórum, um fórum por ano, 2 edições. Cada edição a gente abre a entrada de alunos voluntários, né? Para eles assistirem todo, aí chama de fase antes, durante e depois do fórum. Como é que a gente né, faz a divulgação, pedindo trabalhos e tal, como é que se comunica, enfim, aí falta comunicação, divulgação. E o durante, como é que acontece o fórum, né? A gente faz sempre a abertura com uma mesa com assunto de utilidade pública. Este fórum agora, essa edição, no dia 21, tem abertura com autoridades e uma mesa de debate, que não é a mesa conselheira é para assistir os trabalhos, que vai ser no dia 22, 23, mas no dia 21 tem uma mesa de debate. E o tema desta mesa agora vai ser espaços públicos de lazer em Santa Maria, Uau. quantidade e qualidade, o que pode melhorar. Esse é o A tema. Marta ia adorar esse A tema. Marta já está lá. Acho- A Marta é a primeira que está lá conosco. Ela vai amar. É. Bom, outro baita projeto que a UFSM tem é o Rede Básica, né, professora Regina? É. Esse projeto eu sou encantada há anos. Fale um pouco sobre o Rede Básica. Tá. Antes de começar, eu queria dizer para a professora Jadete que o impacto que eu vejo, e também é qualitativo, ele é pouco visível, mas ele é muito pujante, porque o movimento está internalizando as pessoas. O movimento Tratado de Cidadão, por exemplo, me internalizou com a proposta e tal. E, portanto, ele é um gerador de propósitos. De fato, visivelmente, assim, em termos de realizações, esse tipo de movimento ele vai mostrar visivelmente em anos de resiliência, anos de persistência. E uma coisa impressionante que eu acho é que é um projeto que já está aí há 14, 15 anos e tem 16 fóruns. Então, todas essas gerações que participaram desses fóruns foram internalizadas. Há algo de cidadão deles aí, em que eles percebem a importância de um projeto assim, eles são críticos, como disse a professora Jadete, e eles se movem, né? Como o próprio Temove diz, eles se movimentam para solucionar problemas, para produzir resultados de interesse público. Então, esse tipo de projeto, ao meu ver, é o que mais se precisa, Jadete. É essa coisa do movimento, é o vento que não para até virar uma tempestade salutar nas condutas das pessoas, né? Então, só consegue manter esse movimento alguém que tenha um propósito ferrenho. E eu acho que tu e a equipe toda do movimento tem isso. Então, eu fui internalizada, eu sou um impacto dele. Que joia, Regina. Você é muito bem-vindo. Quer dizer, exatamente. Perdão. O início era Tratado de Cidadão e a gente se deu conta disso, que era um movimento, alguma coisa que está em permanente construção. Movimentando e tentando aproximar instituições e pessoas, enfim. E o Rede Básica, bom, o Rede Básica, ele é um projeto que já tem aí 3 anos de andarilhagens. E ele nasce, eu não sei se vocês lembram, de 2019. 2019 havia empossado o ex-presidente Bolsonaro. Então era um primeiro ano de um mandato que a gente ainda veria o que seria. Nós tivemos vários acontecimentos, eu lembro do desastre
da barragem de Brumadinho, que derramou rejeitos de minérios, levou e ceifou quase 200 vidas, 120 eu acho que desapareceram. E isso foi pela metade do ano, próximo a esse ano e tal. Depois, lá por outubro, novembro, a gente começou a saber de notícias de jornais distantes sobre um vírus lá na Ásia, numa cidade chamada Wuhan, e uma espécie de pneumonia misteriosa que estava ceifando vidas e tal. E isso foi outubro, novembro de 2019, imagina. Depois, rapidamente, em 2020, em março, a Organização Mundial da Saúde declara que o mundo está em pandemia por causa de um vírus pequenininho chamado coronavírus, né? Então, esse vírus se esparramou, entrou em outras regiões por portos, aeroportos, por meios de transporte diversos. E nós aqui no Brasil começamos a viver algo surreal, né? As pessoas começaram a morrer, os hospitais lotaram, montaram-se hospitais de campanha, as pessoas começaram a ter perdas, as famílias se quebravam, não havia como se despedir, então eram amores sem despedida, eram caixões lacrados, era a falta de vacina que ainda não tínhamos no ano de 2020, que só foi chegar no Brasil em 2021, para começar a sermos vacinados em 2022. Então, nesses anos 2020 e 2021, realmente houve muitas perdas de vida no Brasil e tal. E no caso, vocês lembram, as praças fecharam, as lojas fecharam, as escolas fecharam, as ruas se esvaziaram, as pessoas entraram em lockdown dentro de casa, ou então em afastamento social. Nós começamos uma nova rotina, uma rotina de uso de álcool, havia cheiro de álcool no ar, as máscaras e tal, mas o brasileiro também é um ser sobrevivente e resiliente. Eu lembro de que as senhorinhas, elas passaram a fabricar máscaras em casas para distribuir para as pessoas, porque nós não tínhamos máscaras suficientes e tal. E começou já ali em 2020, as pessoas logo no início, elas achavam que ia durar uns 15 dias. Depois, o lockdown vai ser uns 30 dias, depois uns 45 dias. E isso começou a causar uma grande tensão na universidade, nas escolas, porque foi começando a ficar muito claro que nós não tínhamos data para sair da pandemia. Ao contrário, as mortes aumentavam. E havia um problema seríssimo, que é as crianças agora pararam de falar, elas foram para casa e estão falando apenas a trivialidade com os pais, elas não podem encontrar os amigos. E a gente sabe que o cérebro se desenvolve linguisticamente, cotidianamente, nas interações. E a escola é muito importante para isso. E perder 1 ou 2 anos de desenvolvimento cerebral é gravíssimo do ponto de vista de consequência para uma futura geração, né? E em razão disso, nós tínhamos como universidade que propor uma solução. Naquela época eu dava assessoria no município, nós estávamos adaptando o documento curricular do município ao documento nacional chamado Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que tem os objetivos de aprendizagem de cada uma das 10 disciplinas escolares e que norteiam todos os currículos de todas as escolas brasileiras. E naquela época me perguntaram lá no município o que a gente poderia fazer. E eu disse numa das reuniões, olha, eu lembro de um caso que eu soube de uma geração inteira do Canadá que foi alfabetizada numa grande nevasca através do rádio. Nós poderíamos tentar transmitir conteúdos através de rádio e televisão. Foi muito interessante porque o professor Burman, que era nosso reitor na época, teve uma ideia semelhante. Falou
com o pessoal do Centro de Educação, a Nicarine e a Aruna, que na época eram diretoras, e por acaso elas vieram conversar comigo. O que tu acha disso? Eu disse, eu acho que é plausível. Tu escreve um projeto sobre isso? Eu digo, eu escrevo. E aí eu escrevi um projeto intitulado Rede Básica, porque o único modo da gente se interagir naquela época era através da rede, era através de um regime especial de exercícios domiciliares, por isso rede, e básica, porque era relativa à educação básica. E esse programa, então, nasceu se dispondo a produzir programas que pudessem ser veiculadas em rádio e televisão e pudessem alcançar crianças sem acesso à internet, porque naquela época as soluções vieram pelas plataformas digitais para que as crianças pudessem ter aula em casa. O problema é que 50% das crianças não tinham acesso a pacotes de dados que dessem conta disso tudo. Então, nós tivemos daí um aporte do Ministério de Educação, um aporte vultoso, e a partir daí nós construímos editais, selecionamos pessoas, terminamos em 74 docentes, 56 alunos, então dava aí 132 pessoas, 131, produzindo conteúdos que visavam divulgação científica, atualização curricular da Base Nacional Comum Curricular, por qual nós tínhamos, no caso, críticas, os objetivos eram incompletos, e aqui eu poderia dizer os da matemática, né? Matemática é como uma escultura, ou você faz inteira ou você não fez nada. Então não pode existir objetivos mínimos, né? E assim foi que construímos um grande time. Esse time produziu conteúdos, esses conteúdos estão na forma digital, na forma de programas para rádio, na forma de podcasts e na forma de materiais escritos, em que pese para as crianças ouvir histórias pelo rádio, acompanhando pelos livros de literatura infantil em mãos, que poderiam ser distribuídos para a escola. Então, Rede Básica hoje está em fase de encerramento, com a execução completa do seu orçamento, e nós estamos reunindo todos os materiais que nós temos para avaliação do MEC, para inserir os ISBNs e os DOIs, para a identificação de cada um. Vão ficar à disposição no AvaMec, que é o ambiente virtual de aprendizagem do MEC, e podem ser circulados, compartilhados, não são vendáveis, eles são para franca e gratuita distribuição, porque a ideia é que conhecimento deveria ser patrimônio, deveria ser herdado, não deveria ser, e aqui é uma opinião pessoal, mercantilizado. As crianças têm direito ao conhecimento e nós temos a possibilidade de fazer isso através desse projeto. Foi assim que eu conheci a professora Maria Aparecida Zolim, que se tornou uma produtora de conteúdo, sendo escritora de literatura infantil. Foi assim que eu conheci todas as equipes de ilustradores, os artistas plásticos de Santa Maria, dentre muitos, porque eu não vou citar o nome, eu vou esquecer alguns, mas para vocês saberem quais profissionais ilustraram histórias, né? Foram artistas plásticos, foram designers, foram ilustradores de Santa Maria, de fora de Santa Maria, e nós temos uma obra lindíssima, lindíssima, que ainda não está divulgada. Já fizemos uma mostra no ano passado com uma parte desse material, mas ainda não subiu para mídia, assim, em alto estilo, porque nesse momento eu gostaria que o MEC estivesse conosco, e me encantaria se o movimento Tratado Cidadão também estivesse junto conosco nesse momento. Fica o convite, porque acho que é um trabalho de muitas mãos,
não é um trabalho que possa ser subscrito à minha autoria. Eu apenas coordenei, juntei pessoas, assim como a Jadete faz, juntando pessoas, compreendendo quando elas têm que sair, porque tem outras prioridades, assim eu me portei também. Então, eu vi na fala da Jadete muitas coincidências com o modo de gestão do projeto Rede Básica, e não é por nada que quis o Cosmos que a gente acabasse parceiras por obra e graça de uma reunião feita pelo nosso pró-reitor, professor Flavi, da Pró-Reitoria de Extensão, que, tendo tido uma reunião com a Jadete e a equipe do Movimento Tratado Cidadão, deu a sugestão do nosso nome por coordenar o projeto Rede Básica, para atender uma demanda que o tratado tinha, que era de divulgação científica, que gostariam de chegar a crianças e adolescentes, a questão dos resíduos sólidos, a questão de como cada um pode educar a sua conduta de modo a fazer a sua parte em casa todos os dias, de modo a que a gente possa gerar fluxos de boa condução ao que nós chamamos de lixo, para torná-los resíduos recicláveis, reaproveitáveis ou descartados de modo consciente nos devidos postos de recolhimento. E foi assim que a Jadete e eu nos encontramos. Eles nos passaram um manual de resíduos sólidos que havia sido produzido a partir de um trabalho de um estudante, trabalho de conclusão de curso, muito bom o manual. Eu imediatamente passei esse manual para quem eu sabia que poderia escrever uma história maravilhosa e que chegaria às escolas e encantaria. E essa pessoa é a nossa entrevistadora, a professora Maria Aparecida Azolim, que escreveu, então, o livro A Barata Jurema, Os ensinamentos da barata Jurema e da minhoca Loloca. Que é lindo, que é muito bem ilustrado pelo Jonas Franco, que reside em Santiago. E as camadas que essa obra tem são o conhecimento científico advindo do manual do Movimento Tratado Cidadão, a camada pedagógica e lúdica escrita pela professora Maria Aparecida Azolim, e que é coroada, então, com as ilustrações, que é numa terceira camada, essa história ilustrada. E não poderíamos deixar de falar em toda a equipe técnica, a Nathalie, da Proplan, os nossos técnicos aqui em diagramação e tal, e todos os demais que deram palpites na obra, os revisores linguísticos. Enfim, uma obra assim nasce com as mãos de muitos, e ela só tem sentido nesse ser coletivo que a gente se torna para produzir e materializar uma obra. O Rede Básica tem feito isso, e o que nos une aqui, eu suponho que permanecerá dentro dessa vibe que tu falaste, Janete, de divulgação do conhecimento científico. Isso é muito importante, porque os currículos escolares levam muito tempo para mudar, e os conhecimentos científicos, eles surgem todos os dias. Então, há uma demanda muito grande. E aí, como canalizar isso em tempos de juventude, né, para as crianças? E eu te digo que a solução é a escrita de histórias, Maria Aparecida, para que as crianças aprendam o quanto antes a conduta correta em relação ao que nós já sabemos e que define como realidade, e como a nossa, eu diria, qualidade de vida planetária, né? A responsabilidade que cada um temos como habitante desses planetas. Como cidadãos. É isso, Cida, desculpa o Mas meus parabéns, que lindo. O colar de vocês é maravilhoso. Olha, mulher, eu estou dizendo, é uma bênção. Para o nosso movimento Tratado Cidadão, o que vocês estão fazendo é maravilhoso.
E, Sucesso. professora Janete, eu acredito muito que a gente se aproxima e reconhece no outro quem tem a mesma sintonia. Sim. E com a Regina foi assim, com o Jonas Franco, que é um ilustrador, que ilustrou um livro que eu tenho fora do Rede Básica. Tu alfabetizou ele, não? Não, ele foi meu aluno no ensino médio. Ah, olha só. Eu dei aula de artes pro Jonas. Olha Assim, ó. só, olha isso. Mas com certeza nem 0,0001% tem influência minha. Sim. Ele é um artista nato, assim. Nato. Ele já te mostrava portfólio na época? Sim, ele chegou no meio do ano, ele veio de outra cidade, e numa aula de arte, que eu trabalhava história da arte, porque desenho, técnica, realmente, eu sou daquelas que só sei fazer a casinha com a chaminé, assim, e ainda tortinha. E ele me perguntou se podia me mostrar o portfólio dele. E assim, ó, eu fiquei encantada e já me tornei fã do Jonas. Daí, em 2019, eu escrevi uma história, que é o Olavo e o Plátano Mágico, e eu queria, né, precisava de ilustrador. Fui atrás do Jonas, porque eu imaginava já a história com os traços dele. E assim ele ilustrou o meu primeiro livro infantil, que foi o Olavo, e depois os 14 da coleção O Mundo de O Samantha. mundo dessa Foi mãe. ele, o do Paulinho também, O Mundo em Preto e Branco de Paulinho também, foi ele que ilustrou, que também são do Rede Básica. E daí a Barata Jurema e a Minhoca Loloca também. E o meio ambiente ou ambiente inteiro? Não, aquele foi o Marcel, as histórias em Ah, quadrinhos. tá. Nossa, Isso, tem isso, essas isso. também, Sim, que foi tem. ilustrado pelo Marcel. Pelo Marcel. Mas o que eu ia dizer do Jonas, assim, ó, nós temos uma sincronia tão grande que eu mando a história para ele e ele ele me manda o esboço primeiro, e quando chega aquele esboço, olha, eu acho que nesses 15 livros, 16 livros, não ter uma ou duas situações que eu digo assim, olha, quem sabe desse jeito. O chapéu da minhoca. Aham, o chapéu A gente queria um chapéu meio borro, assim, sabe? Ele tinha posto uma cartola, né? a cor num da Samantha, uma cor de um personagem, mínimas coisas, detalhes, assim, ó, Muita porque a sincronia. impressão, assim, ó, que ele tá dentro da minha cabeça. Sim, que bárbaro. Então, realmente, é um encontro muito Encantar. prazeroso. E a literatura infantil, para mim, é magia. Essa possibilidade no mundo de tantas telas, aonde a capacidade imaginativa das crianças criativa está diminuindo, e isso é comprovado por Sim. pesquisas. A literatura infantil tem esse poder, né, de fazer com que a criança viaje, que a criança construa, que ela imagine, que é muito importante para que ele seja um adulto criativo. E a criatividade é importante para tudo. A criatividade não é coisa de artista. Não, A ótimo. criatividade ela é importante pro para dia a dia, tudo. qualquer coisa. De um cano que arrebenta na casa, dá o orçamento no final do mês para pagar as contas, tudo isso, a criatividade está ali. Então, eu sou uma defensora da literatura infantil e apaixonada. Tu sabe quando nos anos 70, 80, tinha uma série MacGyver. E eu achava bárbaro. Ele resolvia problemas com um grampo, sabe? Eu adorava Eu não as perdia ideias. o MacGyver. Eu também não. Acho que eu trago um pouco de MacGyver dentro de mim, sabe? Muito bom. Bom, vocês acreditam que o nosso tempo está acabando? Sim. Nossa, o programa passa voando. Eu queria ter mais tempo. Queria que a gente
né, que essa hora não tivesse passado tão rápido, mas com certeza terão outros programas. Eu gostaria que rapidinho vocês falassem do o que vem pela frente, se tem alguma novidade, quais projetos novos vão surgir, tanto profissional quanto pessoal. Bom, profissional, eu estou aposentada e eu abracei o Tratado Cidadão. Evidentemente que eu tenho alguns, vamos dizer, hobbies assim, né, em termos de estar aprendendo piano e violão, enfim, e trabalhando com os netos na parte de música. Mas no Tratado Cidadão a gente tem o fórum, a nossa ideia, o que nós temos para frente? Temos que trabalhar em divulgação, porque o nosso grande desafio é atingir mais pessoas, não é? Então, como eu falei quando a gente conseguiu a coluna do diário, né? Oh, que ótimo! Muita gente leu o diário, mas muita gente não leu o diário também, né? Então, a nossa ideia agora para frente é exatamente atingir os órgãos de comunicação de alguma forma, ter mais assessoria do próprio curso de comunicação que tem aqui na UFSM, tem na UFN também. Então, dentro das instituições de ensino superior que tratam com essa parte de comunicação, design e tal, né, o quanto o nosso desafio é trazê-los para o Tratado Cidadão no sentido de, assim como vocês, né, que com a literatura e, enfim, sobre resíduos sólidos, a gente possa somar essa capacidade que nós temos, que é tão rica, né, para que a gente possa deslanchar mais. O Tratado Cidadão continua muito evoluindo, mas muito assim, de passinho lentos. Então, essa é a nossa expectativa, de poder avançar e divulgar mais o tratado, expandir o perfil cidadão, né? Que a gente possa se encontrar e fazer trocas sempre muito ricas, né? Para a gente se fortalecer como pessoas, como coletivo. Isso. Com certeza, e o Temov está à Muito disposição. obrigado, foi um prazer, Cida, um imenso mesmo. Obrigada, vamos ficar à disposição, sim. Doutora Regina? Então, tem vários desafios pela frente, porque os materiais nós temos mais de 3.000 páginas escritas, fora as que não estão escritas, mas estão gravadas em voz e tal. E o nosso desafio é, para os impressos, conseguir financiamento para via interesse das prefeituras, enfim, elas também poderiam contribuir para que esses materiais cheguem às escolas e vão às mãos de cada um e a todas as crianças dessas escolas. Então, esse é um desafio e, portanto, haverá um trabalho de aproximação, de reunião com as secretarias dos municípios, né? Da região de Santa Maria, inicialmente, mas também de outras coordenadorias, vamos dizer assim, da jurisdição de coordenadorias regionais de ensino, que nesse caso elas abrangem municípios, embora não sejam responsáveis pela educação municipal. Então, o meu critério para dizer quantas escolas, quantos estudantes e tal estão no escopo do projeto foram a jurisdição da 8ª Coordenadoria de Educação, que é a de Santa Maria, e a 23 municípios, se não me engano, a 20ª Coordenadoria de Educação, que no caso é Palmeiras das Missões, que tem 28 municípios, e a 24ª, que é aqui do nosso lado, Cachoeira do Sul, que tem 11 municípios. Então, no total são 63 municípios. A estimativa em 2021 era 138.000 alunos, eram 10.000 professores e todas as escolas desses municípios, então alcançar a todos. E nesse caso, o movimento Tratado Cidadão irá junto dentro da literatura dos resíduos sólidos e tal, e em todas as oportunidades eu estarei te fazendo saber para estar comigo também, Jadete. Isso já pode auxiliar na divulgação do movimento,
Tratado Cidadão, e termos falas importantíssimas do ponto de vista da educação da conduta esperada de um cidadão. Essa questão da percepção, do pensamento crítico, da ação, sim, eu acho que é muito produtiva essas 4 palavrinhas aí que vocês cunharam. Enfim, esse é um dos desafios, não são todos, mas a ideia também de formar um novo projeto grande, buscar aporte para a formação de professores nas escolas, para atuação pedagógica, a partir desses materiais. E aí eu convidarei a cada autor para fazer o seu processo formativo a partir dos materiais que criaram. Nossa. É isso, que lindo. Isso ainda é futuro, né, gente? É só sonho. Então, desafio é isso, né? Aham. É, E o Temov dá sorte. Aqui tem boas energias. eu acho que aqui tem uma boa potência, sabe? Bárbara? Muita soma muito e a gente precisa muito dessa conexão. É. Com certeza. Muita gratidão, viu, Cida? Eu quero agradecer muito, professora Jadete, professora Regina. Nossa, que manhã maravilhosa. Muito, muito obrigada. Gratidão também. Gratidão, Jadete. Gratidão, querida Regina e Cida. Maravilhoso um momento com vocês. O Temov vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar Temov UFSM e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O Temov nas ondas do conhecimento. O Temov vai ficando por aqui. Espero você na semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Temov, temas emergentes em movimento. O que te move?